Olá, eu sou Fernanda Ramasek e seja muito bem-vindo a mais um Morar em Pauta. Custos crescentes e competição acirrada formam o cenário atual da construção civil, exigindo que a longevidade de uma construtora vá muito além da simples entrega de chaves. Hoje, a sustentabilidade de um negócio imobiliário é construída sobre alicerces de governança sólida, gestão de riscos eficaz e uma reputação consistente. No Brasil, o setor enfrenta desafios estruturais que impactam diretamente a governança corporativa. Segundo dados da FGV, Fundação Getúlio Vargas, cerca de 70% das empresas relatam escassez de profissionais qualificados e 82% enfrentam dificuldades para contratar mão de obra especializada. Esse gargalo não gera apenas atrasos, ele pressiona custos e testa a transparência das empresas perante investidores e clientes. Em um mercado de ciclos longos, capital intensivo e risco regulatório constante, as decisões tomadas hoje definem o valor da marca no futuro. Mas, afinal, o que sustenta uma construtora no longo prazo? Seria apenas o produto, a venda ou o crescimento acelerado? Ou seria a forma como ela decide, gerencia riscos e se posiciona institucionalmente? Para entendermos como a integridade acelera resultados e fortalece a marca, nós recebemos aqui hoje no nosso estúdio Felipe Boaventura, diretor jurídico da Encamp e vice-presidente de políticas trabalhistas do Sinduscom MG, Rafael Lafetá, vice-presidente de relações institucionais e sustentabilidade da MRV, e Marcos Brandão, CEO da Ground Zero e arquiteto de decisões. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. E eu quero começar, Felipe, diretamente com você. Eu quero saber, dentro de uma construtora, onde que a governança ela começa de fato, hein? É na diretoria, no conselho, na cultura? Hoje pela manhã eu me deparei com uma frase muito interessante de um professor muito querido, Heiko Spitzel, que é alemão, mas radicado, já brasileirado, né? Que o propósito de uma organização, ele pode ser visto com clareza a partir do momento que ela deixa de existir, né? E se esse propósito foi positivo ou negativo, se o impacto foi positivo ou negativo, ele é visto a partir do momento em que essa organização não está mais presente no mercado, né? E foi muito oportuno, né? Foi muito oportuno ter essa surpresa hoje pela manhã, dessa reflexão, porque quando nós falamos de governança, nós estamos falando, grosso modo, da governança da estratégia. E a estratégia, o Marcos é o nosso professor, Obrigado. mas do pouco que entendo, exige saber onde estamos e para onde vamos, né? Então, é óbvio que a governança, ela molda o meio como essa estratégia é administrada, como esse ideal, essa ideia do que fazer, de como se posicionar, será implementado e desdobrado em um projeto, né, que se sustente, que gere uma marca, uma reputação sólida, né, e garanta a perpetuação dos impactos positivos, né, da organização ou da construtora no mercado. Marcos, quer falar alguma coisa a respeito, já que é o professor, né? Fernanda, eu acho, assim, pegando um gancho, né, na fala do Felipe, nós temos, Felipe, discutido muito na Ground Zero, que o processo de governança, né, muitas vezes o mercado, o empresário brasileiro que não está acostumado ainda muitas vezes com a dinâmica desse processo, ele olha para a governança e ele pensa, é um conjunto de regras, são mecanismos de controle, é burocrático. E nós temos feito um trabalho que, para definir melhor a governança, que nós caracterizamos a governança da seguinte forma, que ela é uma arquitetura de como as empresas tomam as suas decisões. Sejam decisões de estratégia, de cultura, do que for. Então, se você consegue entender o processo decisório da sua companhia, com certeza você estará fazendo governança, sim, indiretamente, né? E esse é um trabalho
para demonstrar a importância do processo decisório. Por quê? Porque muitas vezes nós ainda acreditamos que a melhor forma de tomar decisão é intuitiva, eu tenho experiência, o negócio nasceu comigo, eu já estou aqui há 20 anos e está dando certo. Então nós temos trazido essa provocação sobre a arquitetura de decisão, no sentido de que o melhor processo decisório, ou seja, a melhor governança, parte do conhecimento da companhia, da estratégia. Eu tenho que conhecer o negócio. Se eu não conheço o negócio, a governança ou a arquitetura de decisão está em risco. Tá? Então, nós vamos falar bastante sobre isso, mas é um tema que a gente tem tratado a governança numa perspectiva um pouco mais na causa, né? Porque acaba que a experiência de mercado leva o empresário sempre para o mesmo. É burocrático, não vai acontecer e por aí vai. Rafael, quer fazer uma introdução a respeito disso? Bom, primeiro, Fernando, obrigado aí pelo convite. Felipe, obrigado pelo convite aí nesse Morar em Pauta, né? Um projeto seu de comunicação aí para o segmento, muito importante. Eu acho que ajuda demais a difundir boas ideias, boas práticas e traz uma oportunidade de crescimento para o setor nosso. Obrigado mesmo. Com relação à pergunta, Fernanda, eu acho que, tirando o processo que o Marcos falou aqui, eu acho que uma boa governança tem que ter um bom exemplo e parte da cabeça das empresas. Acho que as altas lideranças, o fundador ou o CEO, o presidente, sei lá que for o nome que se dê, quem está no topo tem que dar o exemplo de governança, de compliance, de fazer as coisas certas na hora certa. Se não tiver esse exemplo, eu acho que para baixo não vai seguir. E acha poucos seguidores para seguir o que é errado hoje, viu? As pessoas estão procurando líderes que sejam de compliance correto. Sejam corretos na sua atitude, na sua conduta, no seu posicionamento com relação à cidadania. Então, respondendo bem objetivamente, parte da liderança, um bom projeto de organização por compliance, né, governança e tudo. E resumindo um pouquinho o que o Felipe falou, acho que ele fez uma introdução bacana. Se eu não estiver aqui amanhã, eu, pessoa, ou eu, empresa, alguém vai sentir minha falta? Qual é o nosso legado, né? Qual o legado? Alguém vai sentir a falta do Rafael ou da Encamp ou de qualquer outra empresa amanhã, se não estiver aqui? Se sentir falta é porque você teve um bom posicionamento, deixou uma reputação de saudades aí. Ô Felipe, como é que decisões jurídicas e trabalhistas elas impactam diretamente a reputação da empresa no médio e longo prazo? Eu sabia que vocês iam pensar em contencioso, né? Em problema. Advogado. Mas a verdade é que a maior inteligência jurídica hoje, e eu aprendi muito com você, Lafetar, está na prevenção. Está na prevenção. Eu acho que a grande decisão não é a decisão do terceiro, né? Eu sou um ávido combatente escutem bem e não tirem de contexto, eu sou um combatente à terceirização. Mas qual terceirização? A terceirização das minhas decisões. Corretíssimo. Né? Tá certo. Nós Tá estamos falando de certo. terceirização dos Corretíssimo. serviços. Mas eu não gosto de terceirizar os meus problemas para um terceiro. Por mais capacitado que seja o terceiro, né? Nós temos um judiciário no Brasil extremamente capacitado. Claro que nós temos crises, mas enquanto o ser humano respirar e viver em sociedade, as crises virão. Mas nós temos um judiciário, né, extremamente qualificado, né, na sua maior parte, né, composto por juízes que têm uma posição apolítica, né, e que são testados ao limite antes de ingressarem na carreira. Mas eu acredito que eles têm problemas mais associados à cidadania, segurança pública, às relações de família, né? Que eles podem contribuir bastante. E eu prefiro, na medida da minha competência e capacidade, tomar as minhas decisões, negociar as minhas decisões com os meus stakeholders, prevenir a judicialização, né? Isso vem muito da governança e da cultura, né? Cultura como o jeitão como as coisas são feitas na companhia, né? Então, quando nós temos uma governança ou uma cultura alinhada na prevenção e na conformidade, compliance, como conformidade, cumprimento das regras, cumprimento dos valores, né? Nós temos uma geração de um valor que ele é não só financeiro, porque isso obviamente gera um impacto positivo, né? Mas também temos
a geração de inúmeros ganhos intangíveis, como, por exemplo, o maior engajamento das novas gerações, né, que já vem, felizmente, né, já vem arquitetadas, né, usando aí puxando um pouquinho da sua definição, né, de arquiteto de decisões, né, eu acho que essas novas gerações, elas já vêm arquitetadas, já têm um DNA de conformidade, né, e quando você provoca essa cultura de conformidade, de compliance através da governança, como uma detetora, uma guardiã, né, desses princípios, desses valores, você gera, na verdade, um efeito positivo, né, prevenindo que decisões judiciais, reclamações trabalhistas, embates com os órgãos de controle, como o Ministério Público, prevenindo que eles aconteçam, ou até quando eles são inevitáveis, estando capacitado para solucioná-los de forma propositiva, resolvendo os problemas, né? E não ficando refém destes problemas, né? Ou das nossas posições, né? Que a gente fala, minha posição, eu estou certo. Mas estar certo, às vezes, exige tanta responsabilidade ou mais do que quando nós estamos errados. Quando a gente fala em compliance, Rafael, ainda existe a percepção de custo e burocracia, né? Como é que a gente transforma isso em um ativo estratégico? Primeiro eu vou redefinir o seu conceito custo, né? Acho que não é custo, é investimento. Hoje em Investimento. dia você investir numa estrutura organizacional, onde você tem, diretrizes para seguir, onde você tem uma estrutura de compliance, onde você pega e tem uma estrutura de governança, que o compliance faz parte dessa governança, e os resultados, tanto para dentro quanto para fora, são investimentos. Investimentos na sua marca, investimentos no seu produto, investimento em todos os seus stakeholders que estão ali, de olho em você, de olho no seu produto, no seu serviço, e sabendo que você faz o produto certo, o serviço correto, da forma correta, no caminho correto que a legislação, que a moral exige, eu acho que traz muito valor. Muito valor para quem trabalha na empresa, para quem é sócio da empresa, para quem investe na empresa, para quem controla a empresa, os órgãos de controle, ou seja, todo aqueles stakeholders que estão olhando aí para você ou para sua empresa vão ficar mais tranquilos. Então, é investimento. E o que mais expõe uma empresa hoje, assim, a risco regulatório? Regulatório é bem amplo, né? Mas a nossa legislação e os regulamentos que regem aí o controle de uma empresa, de uma companhia, de uma atividade, eles são bem rigorosos. Vários itens deixam a empresa em risco. Vamos falar assim, o tributário é um deles. O tributário é um risco muito alto, porque ele pode levar a empresa a um prejuízo tão grande que vai ficar inviável a continuidade dela. Você tem outros riscos trabalhistas que também são importantes para você estar administrando. E todos aqueles outros riscos que vão falar da sua reputação, o risco reputacional, que aí envolve, se você está inovando, você é uma empresa, tem uma posição com relação à cidadania, qual que é a sua conduta. Então, falar de quais os riscos regulatórios é muito amplo. Se a gente pegar caso a caso, talvez a gente consiga dar uns exemplos melhores aí para quem está nos ouvindo. Mas hoje o brasileiro tem que ficar muito esperto, porque a legislação ela é bem ampla, bem geral, e é importante estar ciente disso. Então, regulatória é uma questão de organização, de compliance, e as empresas e as pessoas têm que ficar atentas. Agora, Marcos, para você, do ponto de vista ambiente empresarial aí, mineiro, qual que é o papel da governança para ela trazer estabilidade para o setor da construção? Ô, Fernanda, é assim, quando nós estudamos, vamos falar de uns 4 anos para cá, nós temos estudado muito questões de estratégia, de gestão e de governança, principalmente em Minas Gerais. Então, vamos separar as grandes corporações, que eu acho que estão na vanguarda de questões de governança, de compliance em Minas Gerais. Eu separaria também as empresas, as pequenas empresas. Tá aí o exemplo que eu dava para o Rafael agora há pouco. Quando nós olhamos para as empresas, por exemplo, de 30 milhões de reais por ano até 400 milhões de reais por ano em Minas Gerais,
eu ainda acho que nós estamos distante, que em Minas ainda tem uma oportunidade muito grande de questões de governança, tá? De questões de gestão e governança. E este é um tema que nós temos percebido nas consultorias com os nossos parceiros, que tem uma premissa que ela é meio que básica assim para todos. E começa com um problema que eu considero ele macro, que é a falta de clareza estratégica. Ou seja, o que significa isso na prática, né? Quando você fala com o empresário, ele fala assim: Marcos, eu cheguei até aqui. Tá, legal, chegou até aqui. Mas 60% das empresas não completam 5 anos, 60% não completam 10 anos. Mas ele ainda tem uma postura de que, olha, eu cheguei até aqui sem governança, sem essa burocracia toda. Então, nós temos feito um trabalho, né, de reeducação, né, do conceito de governança para trazer que, primeiro, você tem que ter clareza estratégica, tem que entender do seu negócio. E para entender esse processo de clareza estratégica, nós identificamos que ele tem um vínculo direto, Fernanda, com a compreensão do ambiente político e cultural da empresa. Ou seja, o empresário ele não entende o ambiente que ele está, porque ele ainda se posiciona como chefe, né? Então, eu sou o cara aqui. Então, ele não entende o ambiente. Só que o ambiente político, ele gera conflito. Quando eu gero conflito interno, nós geramos o que nós chamamos na nossa consultoria de hemorragias de valor. O que é isso? São as hemorragias de eficiência, de capital. Tem uma, por exemplo, que nós consideramos recorrente, que chama hemorragia do futuro. O que é isso? Basicamente, Felipe, é aquele cara que ele perdeu a capacidade de inovar. A cultura é uma cultura tóxica, os talentos estão indo embora. Ele não consegue mais, Rafael, olhar para o mercado e se adaptar ao mercado. Porque muda, né? É Porque dinâmico. muda, é dinâmico. Eu ia falar, chegar a um ponto é uma coisa, manter e Só que depois escalar também. Só que ele não quer acompanhar essa dinâmica. E ele fala que cheguei até aqui, e eu sou bom, É isso aí. eu sou foda. E eu penso, Marcos, a sua colocação foi extremamente oportuna, porque o Lafetá também é presidente do Sinduscom, né? Você disse vice-presidente da MRV, mas ele é o presidente do Sinduscom, né? E a maior parte das construtoras, né? Nós temos mais de 12 mil construtoras hoje na base territorial do Sinduscom de Minas Gerais, né? A maior parte delas, eu ouso dizer que talvez mais de 95% ou mais, né, são empresas familiares ainda na primeira geração. E recentemente, não tem mais de 3 meses, 2 ou 3 meses atrás, se não me falha a memória, o Valor Econômico trouxe uma reflexão sobre essa peculiaridade, como o setor de construção ele é dominado por empresas familiares, né? Ainda que sejam empresas que ainda que já venderam as ações, já passaram por um processo de abertura de capital, mas que ainda mantêm um controle, ou ainda empresas que são efetivamente dominadas, né? E algo que nós falamos muito na Encamp, né? E é uma frase que até o próprio Regis, que é um dos nossos fundadores, né? Ele usa bastante, qual chapéu eu devo usar agora? Qual chapéu eu devo usar? Eu devo o chapéu de patrão, de dono, de executivo, de conselheiro, de investidor, né? E essa troca de chapéu consciente, ela é muito importante, porque o que eu noto nas organizações familiares, né, é que talvez a falta de clareza entre as necessidades estratégicas, táticas e operacionais, a falta de clareza e de segregação entre esses momentos, ela acaba misturando tudo em um pote, né? E a gente acaba tendo até uma discussão que estávamos tendo agora há pouco, menos de 2 horas atrás na Encamp. Nós estávamos na discussão sobre os conselhos operacionais, os conselhos de administração operacionais, né? Que nós não estávamos falando especificamente, nós estávamos refletindo como eles são comuns hoje em dia. Que são os comitês, né? Que eles Não, também, né? Os conselhos de administração que acabam sendo fóruns de discussão operacional. Né? Que entram tanto na operação. Então, que é justamente onde a governança ela acaba perdendo o papel de guardiã da estratégia, guardiã da cultura, né? E ela passa a ser contaminada por decisões operacionais. E eu gosto sempre de brincar o seguinte: não adianta você ter uma fazenda com uma entrada, com uma grade, câmeras e sensores na grade, né? E deixar a cerca ou o muro caído ali a 10 metros de distância, né? E eu acho que quando a gente
deixa de segregar, ainda que as mesmas pessoas, mas que a gente não respeita os foros adequados para as discussões estratégicas, táticas e operacionais, a gente acaba perdendo a capacidade de avaliar e decidir bem cada uma delas, né? Levando a essas hemorragias de valor. Hemorragias de valor. Brilhante expressão. Ô Felipe, aproveitando o seu gancho, o que é que nós fizemos, né? Nós tangibilizamos esse desalinhamento, vamos dizer, que existe, por exemplo, entre estratégia e operações. Eu vou dar um exemplo mais simples para quem está nos ouvindo. Imagina gestão e cultura. Gestão, aquilo que nós falamos que fazemos, e cultura, aquilo que nós realmente fazemos. Tá? Então, quanto custa esse desalinhamento entre gestão e cultura? Qual que é o impacto disto no financeiro, por exemplo? Qual que é o impacto para a organização? E essas discussões nós precisamos ter. Por quê, Fernanda? Para sair desse processo de discutir intuitivamente que, olha, a cultura é um problema, nós não estamos evoluindo, e quantificar isso, colocar dinheiro nisso, para saber realmente quanto custa e qual o impacto para a organização, até para que o empresário entenda, Rafael, a importância de fazer investimentos em gestão, em governança, em cultura, porque senão ele não vê o valor. Eu passei por um estudo, não me lembro agora o autor, do custo da centralização. Quanto é cara para a empresa, né? Quanto custa a centralização? Porque às vezes você consegue montar um time super qualificado, e óbvio, para montar um time qualificado, você acaba tendo que investir em pessoas qualificadas e que obviamente têm remunerações mais elevadas, mas quando você não tem uma governança funcional e acaba centralizando, será que você está investindo corretamente? Será que a sua vontade de crescer, ela contempla a visão da necessidade também de aprimorar a forma de tomada de decisão na sua empresa, né? Porque o impacto é altíssimo quando a gente olha, por exemplo, para o DNA de companhias familiares, né? De forma geral, isso, nesse estudo, você consegue perceber ali que você tem, às vezes, oportunidades de ganho de eficiência, justamente usando um pouco melhor a estrutura, deixando as atribuições mais claras, dando um norte estratégico, né, mais sólido através da governança. Gente, a gente tem tanto assunto, o papo está rendendo tanto, e a gente está indo para o segundo bloco ainda. Eu quero falar um pouquinho de gestão de risco, o que não pode ser ignorado. Felipe, eu quero começar por você. No setor da construção, quais são os riscos que são mais subestimados hoje? Os trabalhistas, os contratuais, Mais operacionais? uma vez me tratando como advogado. Tenho muito orgulho da minha profissão, mas eu sempre provoco a importância e a necessidade de rever o papel do advogado como um parceiro do negócio, né? E não como um cara que vai assustar todo mundo com os riscos. Para mim, o que me move nessa percepção é o seguinte: não se ganha dinheiro apenas economizando, não se ganha dinheiro apenas evitando risco. Então, eu acho que talvez o maior risco que as empresas tenham hoje é de não ter uma estratégia clara, porque elas deixam de gerar valor. Um risco enorme que as empresas têm, você citou no começo da nossa pauta, no começo da nossa conversa, a escassez de mão de obra, é o risco de não engajar, é o risco de não atrair, porque se nós temos escassez de mão de obra, significa que nós não estamos atrativos, ou que não temos a capacidade de reter os talentos. Então, eu acho que esse, na verdade, também é um risco tremendo. Agora, para deixá-la feliz também, quando eu penso em riscos e impactos aí, de fato, a serem gerenciados com cuidado especial, hoje eu entendo que o risco de desastres climáticos é um dos principais riscos, é um dos principais temas de gestão de risco, né? Porque nós passamos por um momento, né, de eventos climáticos extremos e, obviamente, a construção civil ela é diretamente impactada, né, por esse risco, porque nós estamos movimentando, né, grandes quantidades de material, de estruturas em edificação. Então, eu entendo e buscamos praticar isso na Encamp, né? A resiliência climática é definitivamente algo muito importante,
né, nessa prevenção efetiva de riscos, olhando do ponto de vista de passivo. Naturalmente, os riscos trabalhistas e reputacionais associados ao meio ambiente, né, e impacto ambiental, urbanístico também são importantes, além de todos os demais riscos operacionais inerentes, né, à nossa atividade. Um dos grandes pontos de atenção, né, é a segurança do trabalhador, né, porque a gente não está falando aí de algo tangível, de valor, né? A gente está falando de vida, de qualidade de vida ou até da própria continuidade em si. Então, eu acho que um overview, né, é, é preocupar realmente, estar pronto e considerar os impactos climáticos, né, os eventos extremos no cronograma de obras. Isso é algo, para mim, é essencial, né? Compreender, obviamente, os riscos trabalhistas, compreender os riscos ambientais e não apenas ambientais relacionados à fauna e flora, mas também ao ambiente, né? Ao ambiente que circunda os empreendimentos, os impactos de vizinhança, né? Nós temos tantos bons e maus exemplos, né? De impactos negativos, talvez, quando o setor ele se apressa, né, no desenvolvimento de regiões sem que a infraestrutura seja compatível. Então, dando um panorama geral de riscos a serem efetivamente gerenciados e governados pelo Conselho, né, eu gostaria de me ater a esses, mas sem perder a visão necessária para os grandes riscos, que é o risco da falta de estratégia, o risco do desengajamento, o risco da reputação fraca ou manchada. Rafael, eu queria saber de você como é que a governança ela ajuda a separar o risco estratégico do risco imprudente. Acho que a governança vamos falar assim, uma ferramenta que você introduz na empresa e que administra os riscos, né, Fernando? Acho que tá aqui hoje, para mim, já é um risco, né? Tremendo. Vir aqui para cá foi um risco danado. Pegar trânsito, violência urbana e tantos outros riscos que a gente passa no dia a dia nosso. Acho que o Felipe resumiu bem aí alguns dos principais riscos aí do nosso setor, que com certeza uma governança sólida, uma governança estratégica, bem implantada, administra esses riscos. Viver sem risco vai ser impossível, somente num segmento onde você tem um ciclo de produção de 5 anos. Então, administrar a produção de uma habitação em 5 anos, você imagina a quantidade de risco que você vai estar exposto e vai ter que administrar. E acho que o principal fator aí do risco, o primeiro é entender os riscos para administrar os riscos e quando ocorrerem esses riscos, é como se portar. E isso uma estrutura de governança te ensina e pode te ajudar muito. Aconteceu um acidente na obra. É um risco que você sabia que poderia ter, então você tem que ter no seu sistema de governança como tratar esse acidente. O que eu tenho que fazer? Para quem eu tenho que reportar? Quem eu vou assistir? Como é que eu vou falar isso para a sociedade? Então isso é risco E qual lição eu vou aprender para que ele jamais repita? E outra coisa, a aprender com os eventos de risco. Essa é outra lição importante, o Felipe falou aí. Então, não dá para viver sem risco não, né, Fernanda? A gente tem que saber que risco nós estamos expostos e como vamos agir diante da ocorrência do risco. Verdade, Marcos. A previsibilidade institucional impacta o apetite de investimento no setor? Totalmente. Nossa. É assim, Fernanda, quando nós pensamos estratégia, a questão da previsibilidade institucional, ela tem que, é uma linha ali que ela tem que existir. Igual a comunicação, né? Então, pensar o negócio institucionalmente, pensar o negócio na perspectiva de comunicação é a base de tudo. Então, eu vou dar um exemplo prático para você. Numa perspectiva institucional ou numa perspectiva de comunicação, é básico uma organização que tenha boa reputação, por exemplo, se posicionar com a verdade, ter transparência nas relações, conseguir ter visão de longo prazo,
Porque se eu faço isso bem, o mercado me reconhece como uma empresa que tem reputação, que está olhando para frente, que assume as responsabilidades, tem verdade no que faz, tem transparência. Então, a previsibilidade institucional é a base de tudo, eu acho. Acho que sem isso não tem negócio, Rafael, pelo menos. É a Tá minha... difícil prever o Brasil hoje. Então, assim, tem que ensinar isso muito. Até o passado, né? O passado está mudando, né, É, Felipe? o passado às vezes muda no Brasil, né? É isso mesmo. Que situação nós estamos passando, né? Que é a base de tudo, né? É isso aí. Vocês acham que o mercado está mais atento à governança que há 10 anos? Eu acho. Eu acho que está mais atento, não só o mercado nosso, mas acho que toda a sociedade está bem atenta a isso. Os veículos de comunicação estão bem atentos à questão de governança. Governança é uma ferramenta de gestão do século XXI, eu acho. Né, Márcio? A gente introduziu isso no dia a dia das empresas, assim como foi introduzido no final do século passado, a questão da qualidade da ISO 9000, a questão da governança entrou para a pauta hoje das empresas, das pessoas, como um item fundamental de sobrevivência. Acho que o aumento da complexidade das relações econômicas, né, ele passa a exigir respostas e estruturas mentais, lógicas, né, ferramentas, talvez, né, para mais elaboradas. E a governança, eu a vejo como uma ferramenta, né, que se aplicada, ela não garante o seu resultado, mas ela aumenta muito as suas perspectivas de acerto. E suas administrações de risco. E se não aplicada, ela não é também um veredito de falha, de falência, mas ela, por outro lado, ela pode reduzir as suas perspectivas e as suas chances de êxito. É sempre bom, porque quando você deu exemplo, né, de alguns clientes, né, eu trouxe o negócio até aqui dessa maneira. Por que eu preciso me atentar a isso? Bem, escala é a primeira resposta, né? Porque eu gosto muito de uma analogia que não consigo me lembrar bem o autor, né? Mas a organização ela não pode estar adstrita ao tamanho dos braços do seu fundador, do seu dono, né? A não ser que ele queira, sim. A não ser que ele queira uma pequena organização. Eu acho que esse aumento de complexidade, Lafetá, né, das atividades econômicas, associado à vontade inata de crescimento das empresas, é o que exige, na minha visão, né, uma governança mais apropriada e... Fazer um complemento na sua fala. Por exemplo, nós temos visto hoje, Felipe, quando nós falamos das grandes corporações, eu acho que o Brasil está na frente. Mas a realidade, Fernando, ela é um pouquinho mais complicada. Quando eu venho aqui nas 30 milhões, 300, 400 milhões de reais, o Brasil está longe na governança. E tem dados, por exemplo, que demonstram o seguinte, ó, isso eu te falo por experiência. Para cada real investido em gestão e governança, nós temos R$7 de volta, de retorno. Só que o empresário, ele acha que é custo. Ele fala, R$1, não, 50 mil, não vou gastar. Não, para 50 mil você vai ter 400 de volta. 7 vezes 350. Mas para ele é despesa, entendeu? Ele não enxerga isso ainda. Então, eu acho que o Brasil avançou muito, eu concordo que como sociedade, mas esse range da empresa que passou pela fase de sobrevivência e está ali batalhando, o dia que o Brasil chegar neste patamar desse cara entender, Rafael, nós vamos dar um salto. Um salto gigante. Um salto gigante. Existe a famosa crise dos 300 milhões, né? É um salto de longevidade, que é uma coisa que a gente não tem e que longevidade sustenta o PIB nacional. É isso aí. Quando você falou que eu cheguei até aqui, para que eu preciso de governança? Ele chegou porque ele teve a governança, ele só não formalizou, ele só não estruturou, organizou, mas ele teve a governança dele. Agora, dali para frente, para ele dar a longevidade e deixar aquela estrutura empresarial gerando valor para quem está nela trabalhando e para a sociedade que ela está inserida, ele precisa formalizar. E aí entra o trabalho de estruturar a governança. E só complementando ainda, né? E tem mais um impacto que é super bacana. Se nós conseguíssemos dar este passo neste nicho de empresas, o Estado também mudaria de nível. Porque assim, hoje se investe muito dinheiro com retorno baixo. O Estado somos nós, velho. Que é isso? O Estado somos nós. Então, nós estamos falando o seguinte, a geração de valor numa perspectiva mais ampla, ela é imensa também, entendeu? Então, assim,
É gigante. Se eu é fosse gigante. hoje candidato a governador do estado, a minha primeira regra seria instituir uma política pública de gestão e governança nas empresas do Tá estado. difícil de instituir governança no STF, velho. Estão brigando por causa de governança no STF. Eles querem fazer código de conduta, né? Mas pelo menos os Que é clientes, parte da governança. pelo menos os clientes das ações lá do STF andam investindo bastante em governança, mas o resultado, o Agora resultado esquentou a boa não, conversa, Fernando. o Agora ficou resultado quente. não Eu tem, quero não falar tem de sido. Agora reputação, foi então. Mas, Falando em reputação, ela investir muito não é influencia. sinal de resultado, hein? Não corta isso não, hein, Fernando? Deixa isso lá. Deixa isso. Eu quero saber dos três aqui, como que a reputação ela influencia nas negociações com bancos, parceiros e investidores. Dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato. Sim. Juros mais acessível. Maior volume de E é dinheiro. exatamente assim, para que você tenha a classificação de categoria A na CVM, que a Encamp tem, né, rating, que as grandes empresas têm, você precisa não só instituir a governança, como administrá-la e avaliá-la periodicamente, né, no formulário de referência que deve ser publicado ali todo no final do primeiro semestre, né? Existe um relatório que eu acho genial da CVM, né, que é o Pratique e Explique, né? Então, não, você não é obrigado a fazer nada, você é obrigado a explicar se não fizer, né? E é legal, né, quando a norma vem assim, né? Porque ela te obriga no fim do dia a refletir, né? Então, na verdade, a partir do momento que você tenha, por exemplo, cumpre esses requisitos da CVM de categoria A, você tem acesso a todo um universo restrito de investidores, né, que te permitem um ganho competitivo tremendo na captação de recursos. Na Bovespa, na B3 agora, né? B3. Bovespa revela a idade, hein? Né? Na B3, por exemplo, para que você possa estar listado no novo mercado, você também precisa ter práticas, né? O regulamento do novo mercado, ele traz, ele exige que você tenha práticas claras de compliance, de governança, de auditoria, né? E que, por sua vez, te dão ali acesso, né, ao novo mercado e trazendo ali uma maior atratividade, né, e liquidez às suas ações. Tem reputação, nem abrir a porta você... Não dá, não dá. E não tem dá. uma outra perspectiva, né, Felipe? Por exemplo, reputação, você atrai os melhores talentos. Então, ao invés de prospectar o melhor talento, ele procura. Great place to work. Né? Simples assim. Então, falar de reputação é falar de atração, de atrair os melhores profissionais do mercado. E clientes? E Por que não, né? clientes. Então, acho que reputação é um tema. Por isso que eu costumo dizer que governança é uma questão de reputação. Governança, para mim, é uma questão de confiança. Trabalha a governança, você vai ter reputação. Governança é uma variável da sua reputação. Isso é Claro. simples assim. Agora, para finalizar, então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Quais os pilares mínimos de governança que vocês recomendariam para empresas que querem crescer de forma sustentável? Eu gosto sempre de trazer o pilar da disciplina de governança como um dos essenciais, né? É comum que durante os processos de amadurecimento, né, da governança, a governança às vezes não gere resultados tangíveis e imediatos. Então, a disciplina e a insistência e a confiança, né, no aprimoramento da governança, para mim, talvez seja o pilar essencial, né? Garantir os rituais de governança, né? Garantir o cumprimento das boas práticas, ele te gera o ambiente para que a governança passe a gerar valor, né? Eu gosto muito de pensar qual é o ROI do compliance, qual é o ROI do conselho, né? Qual é o ROI das auditorias de risco, né? Eu gosto muito também dessa visão que você trouxe, né, de tangibilizar. Então, estar aberto, atento, tá? Eu gosto muito de uma frase, nós não podemos ignorar aquilo que pode nos fazer bem, né? Nós temos que ser modestos para não ignorar aquilo que pode nos fazer bem. Então, a governança definitivamente é algo que não foi inventado, mas foi estruturado, né, para garantir a geração de valor. Então, talvez um recado para as empresas que querem, né, se aprimorar nesse caminho, tenham firmeza, propósito e disciplina nos rituais, porque a partir desse momento você consegue ter um ambiente
que vai se autorregular até que a governança passe a gerar resultados tangíveis. O Felipe tocou num ponto importante que é comportamento, né? Disciplina e comportamento. Acho que não adianta você montar, estruturar uma governança com os atores dela, os organismos de uma governança, que seria um conselho, um canal de denúncia, uma auditoria interna e tantos outros que o Marcos deve explicar melhor aqui, e não ter disciplina. Então, além da disciplina, todas essas estruturas que uma governança exige, né? Um conselho efetivo que realmente possa ter voz na estratégia, no cuidado com as pessoas, no cuidado com a ética, no cuidado com os consumidores, ou seja, todos aqueles stakeholders que estão ao redor de um bom sistema de governança. Com a disciplina aí, eu acho que o sucesso é garantido e aparece, porque as pessoas percebem e sua reputação ela melhora diante do seu mercado. Marcos. Eles falaram tudo já. Você acompanha o relator? Acompanho o relator. Fernando, Vai ficar parecendo um tribunal aí hoje em dia. Fernando, eu tenho, a minha visão é assim sobre a governança, né? Governança é uma decisão. Então, se o empresário, se o executivo, ele não tem clareza estratégica, ele não tem capacidade de entender que ele precisa de governança. Então, eu dou um passinho antes. Primeiro tem que entender o negócio, tem que entender o ambiente político que eu mencionei, ele tem que entender o entorno. Vai funcionar? Com essa clareza, ele estará em condições de falar, nós precisamos de governança. Este é o momento. Tá? Então, a governança, para mim, é uma decisão. E é uma decisão que tem que ter maturidade para tomar. Porque tem muita gente, eu tive um cliente, Rafael, que investiu uma grana em governança, só que não era o momento da empresa. Ninguém cumpria, não tinha disciplina, não era o momento, ele estava a maturidade da organização era outra. Resumindo, é isso. Governança é uma decisão. Antes dela, tem que ter clareza estratégica, tem que entender o momento da sua empresa, a maturidade, e aí você vai tomar a melhor decisão. Se é o momento de entrar em questões de governança. E que os stakeholders percebem isso quando a empresa toma uma decisão só para ficar na gaveta e falar que tem um sistema de governança. Os funcionários percebem, os clientes percebem, os órgãos regulatórios percebem, os fornecedores percebem que, não, tem governança nada, está só no papel, mas assim, faz diferente. Não está coerente o discurso com a prática. Então, assim, isso é pior dos mundos. Se você decidiu fazer um sistema de governança, faça e o siga, tenha disciplina. Senão, o tiro sai pela culatra. É pior. Fernanda, você tem uma frase que merece ser emoldurada. Governança é uma decisão. É uma decisão. Você precisa conhecer a sua estratégia e assumir a sua estratégia. Assim como qualidade, resolveu ter um produto de qualidade. É uma decisão. É uma decisão. Muito bom. É uma frase, é uma citação para ser emoldurada aqui com o nosso podcast. Muito obrigado por essa contribuição. Muito bom, dá vontade de sair daqui, sentar numa mesa como vocês. Rendeu ter a segunda parte, né, desse episódio, fica a dica. Bom, olha, muito obrigado por terem aí aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, com esse assunto tão valioso e enriquecedor para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Governança. Risco e reputação não são temas restritos ao conselho ou à diretoria, são decisões diárias que podem mudar completamente a trajetória de uma empresa. A construção civil é um setor de ciclos longos e o que sustenta uma construtora no tempo não é apenas o que ela constrói, mas como ela constrói e como decide. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês. Felipe, Rafael, Marcos, muito obrigada. E olha, o episódio de hoje fica por aqui. Não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no Spotify e na sua plataforma favorita e acompanhar os nossos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.